Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Sempre estou colocando mensagens que tenho pregado na igreja. Enfim, eu quero falar hoje sobre a capacidade de ouvir, porque não é possível a gente obedecer sem entender aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, para obedecer a Deus, a gente tem que criar uma capacidade de saber ouvi-lo, né? E eu, lendo um trecho da palavra de Deus, está em 1 Samuel capítulo 3, em que Samuel ele começa a ouvir a voz do Senhor, mas em um primeiro momento ele entende que era Eli que estava o chamando. Então Eli, percebendo que Deus queria falar com Samuel, ele orienta e diz assim: a próxima vez que você ouvir a voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. No verso 10 diz: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque teu servo ouve. E eu fiquei pensando, num tempo que a gente tem uma quantidade absurda de informações, e fazendo um comparativo, eu lembro que no meu tempo de escola, para a gente poder ter informações, a gente tinha que ir em biblioteca, a gente tinha aquelas enciclopédias Conhecer, Britânica, enfim, né? As coisas eram muito mais difíceis, a gente tinha muito menos acesso. Hoje tudo muito à mão, hoje tudo muito pronto, hoje tudo a gente dá um Google e tem todas as informações, boas ou ruins, mas a gente tem. Se a gente quer ouvir uma pregação, a gente simplesmente vai no YouTube, ouve diversas pregações, como mensagens minhas mesmo, enfim, a gente consegue ter essa capacidade, mas isso tem um lado bom, né? Porque você acaba tendo muito mais acesso a muito mais coisas, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas também tem o seu lado ruim, né? Que é o seguinte: diante de tantas informações e tantas coisas que a gente acaba tendo acesso, a gente acaba um pouco que se perdendo no processo de fato ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. E isso se materializa-se e fica muito claro nos tempos de hoje, em que a igreja ela abre muitas e muitas concessões. Ela é uma igreja que, ao invés de influenciar o mundo, muitas vezes o mundo é que influencia a igreja e determina o seu comportamento. Talvez a gente esteja perdendo essa capacidade de ouvir o Senhor. Nós, como pastores, líderes, servos, enfim, não importa, como cristãos, nós temos que fazer e seguir a orientação que Eli deu para Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós precisamos ter o cuidado de distinguir as vozes, de distinguir as milhares de orientações e informações que temos e filtrar tudo, mas acima de tudo, nós temos que seguir aquilo que o Senhor fala. Eu lembro que quando eu me converti na década de 90, nós tínhamos uma expectativa muito grande do próximo culto. Nós tínhamos uma ansiedade, uma necessidade de saber o que Deus iria falar no próximo culto. Nós, muitas vezes, saíamos do culto dizendo e comentando como foi a pregação, os pontos importantes, os tópicos e assim por diante. Muitos naquela época andavam com caderninhos para anotar as pregações, chegava em casa, meditava sobre aquilo, e eu vejo que isso foi se perdendo com o tempo. É lógico que a gente vive numa época da digital. Eu não estou dizendo que você tem que andar com um caderninho, não estou dizendo que você tenha que voltar àquele tempo, não é uma questão de nostalgia, mas é uma questão de percepção. É uma questão de ter esta percepção de que eu preciso ter essa capacidade, essa ansiedade, esse desejo de ouvir a voz do Senhor. Se você chegar para qualquer pessoa no final de um culto no domingo, muitos cristãos não sabem nem mesmo o versículo que foi pregado. Se você perguntar hoje para muitos cristãos o que foi pregado no domingo na sua igreja, ele não saberá dizer. Não saberá dizer qual foi o tema da mensagem,
qual foi o título da mensagem e o que dirá o versículo. Nós hoje somos um povo em que muitas vezes não conseguimos ter memorizado os versículos mais básicos da palavra de Deus, porque a gente está perdendo essa capacidade de ouvir o Senhor. Nós temos que ter o desejo, a ansiedade, essa busca de saber o que Deus precisa falar conosco. Nós temos que abrir a nossa Bíblia e ter essa percepção, essa capacidade e ter esse desejo de ouvir Deus falar através da palavra de Deus. Por isso que Pedro diz que nós temos que desejar como crianças o puro leite espiritual. Uma criança ela não fica sem o leite espiritual. Uma criança ela chora, ela faz escândalo se necessário for, por desejo de ter aquele leite. E nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Nós temos que ter esse desejo, esse anseio, essa necessidade de ouvir Deus falar. Talvez o que falte para nós no nosso tempo é a simplicidade, porque o que Eli passou para Samuel foi uma coisa muito simples, e Samuel simplesmente seguiu aquilo que Eli determinou. Nós temos tantos métodos, tantas coisas, tantos e tantos mecanismos para conduzir a igreja, mas estamos perdendo o principal, a capacidade de ouvir Deus falar. Talvez esse é o tempo que eu e você que está assistindo esse vídeo precisemos seguir os conselhos que Eli deu para Samuel. E quando o Senhor nos chamar, e quando o Senhor falar, e quando a gente se posicionar para ler a Bíblia, ouvir uma palavra, dizer simplesmente: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pense nisso. Deus abençoe vocês.